O 10.1 chega em poucos dias e agora é uma última chance de vocês escolherem uma nova classe caso vocês queiram mudar o que originalmente vocês começaram no Dragonflight. Eu vou falar o que eu prefiro levar em consideração antes de escolher uma classe nova, e não é necessariamente a força que a classe traz, apesar disso também ser importante. A primeira coisa que eu levo em consideração, e na verdade a principal, é a utilidade que a classe traz para poder me destacar quando está tendo uma seleção de grupo, principalmente em raid, quando você tem uma quantidade maior de pessoas tentando entrar no mesmo conteúdo. A utilidade ela não é classificada como um buff geral para raid ou para o grupo que você está fazendo, apesar disso ser bastante importante também. Utilidade acaba sendo o extra que algumas classes trazem, mas todas as classes possuem algum tipo de utilidade, só que algumas têm mais do que as outras, e isso é bem evidente quando você começa a jogar mais Warcraft. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma das coisas que eu levei em consideração. Eu pretendo continuar mexendo no Cavaleiro da Morte, mas a minha intenção é começar a mexer em alguma classe que fosse mais à distância, já que eu não tive essa oportunidade na primeiro patch de Dragonflight. Por conta disso, eu acabei ficando entre duas classes diferentes, que era o Sacerdote e o Bruxo. Os dois têm uma utilidade que é grande em maneiras diferentes. No caso do Bruxo, é bem evidente que quando você entra, principalmente em uma raid, você acaba encontrando a necessidade de um Bruxo para tentar fazer invocações de pessoas quando acaba mudando um integrante ou outro do grupo que você está. É bem comum as pessoas gostarem também de bruxos em raid por conta das pedras que eles conseguem invocar para poder recuperar a vida, tirando um pouco da obrigatoriedade de alguns healers ficarem sempre em cima de pessoas que estão muito distantes do restante do grupo, o que é comum que o caçador acaba fazendo de vez em quando, e também consegue colocar alguns portais para melhorar a mobilidade de outras classes que não têm essa possibilidade, em especial o Cavaleiro da Morte e um pouco o Paladino quando as coisas estão tudo no cooldown. Somando tudo isso daqui, o Bruxo tem várias utilidades que acabam fazendo com que várias raids gostem de ter um, mesmo que nem todo mundo goste de jogar com um Bruxo. E quando a raid acaba não tendo, é meio complicado, principalmente para poder mudar o grupo que você tem. Tanto é que é comum você ver em anúncios para você entrar em algumas raids, o fato de que eles conseguem fazer a invocação dentro da própria raid. Isso daí é um atrativo para as pessoas, inclusive, que querem entrar para poder fazer alguma coisa, não só de quem está aplicando para poder entrar num grupo. O Sacerdote, por sua vez, eu acho que a principal utilidade que ele tem é o infusão de poder. Várias pessoas preferem chamar um Sacerdote para um grupo simplesmente com a intenção de pedir para o Sacerdote dar a infusão de poder para eles durante o combate. Muitas pessoas que acabam tentando ver quanto de dano eles conseguem causar precisam, inclusive, de vários sacerdotes dando infusão de poder para tentar gerar um dano muito maior do que necessariamente a classe consegue fazer, simplesmente porque você tem aquele bônus de aceleração que você originalmente não teria se não tivesse sacerdote no grupo. Outras classes que têm utilidades que elas são um pouco mais tangíveis, por exemplo, é o Cavaleiro da Morte, que tem a zona anti-magia, que diminui o dano que o grupo recebe, dano mágico, ou, no caso, o Caçador de Demônios com Escuridão, que tem uma chance, inclusive, de negar todo o dano, se eu não me engano, físico que o grupo vai receber, quem está naquela área. Outra coisa que você pode levar em consideração como utilidade é a possibilidade de mudar de especialização dentro de uma própria classe que você escolheu. No caso do Bruxo, você não tem essa possibilidade de mudar de especialização, mas a vantagem de você ter 3 classes que tenham DPS significa que pelo menos uma geralmente é viável no conteúdo atual do jogo. É bem improvável que acabe acontecendo de 3 especializações serem inviáveis ou de, nos olhos da comunidade, serem ruins. Quando você tem toda essa quantidade de opção, pode ser que aconteça, mas no geral não acontece isso daqui. A vantagem, por exemplo, do Sacerdote é que você tem 2 especializações de cura, então não acredito que teve uma única vez onde as 2 especializações eram ruins, mesmo porque cura o pessoal acaba tendo um pouco mais de leniência na hora de escolher, porque não é todo mundo que está disposto a jogar com esse tipo de especialização. É importante você falar também que para DPS é muito mais importante você ter utilidades do que para outras classes, para outras especializações. Porque tem um mar tão grande de opções para você escolher na hora de estar construindo um grupo no Warcraft que DPS acaba tendo que se destacar pela quantidade de utilidade que ele traz para cada uma das situações. Aqueles eventos de Mythic Plus ou a corrida para poder ver quem é que mata primeiro os chefes de raid acabam influenciando inclusive na decisão das pessoas por quais classes eles querem no seu próprio grupo. Isso fica muito evidente, por exemplo, no momento com o Paladino sendo extremamente mais forte do que os outros tanques e acaba fazendo com que vários grupos que eu entro hoje tenham um Paladino como tanque ou às vezes 2 na mesma raid. Porque é mais fácil para as pessoas assumirem que um Paladino vai ser muito bom naquele conteúdo, já que outros grupos que jogam em níveis mais avançados que aquela pessoa está jogando estão escolhendo usar um Paladino também.
Isso também acontece com classes que são DPS, porque por que escolher uma classe ou uma especialização que está dando menos dano, quando é evidente que vários grupos de Mythic Plus estão escolhendo a mesma especialização porque o dano está muito mais alto do que os outros. Por mais que você concorde ou não com essa situação, é uma situação que você vai ter que passar e é importante você levar isso em consideração, porque a visão da comunidade da sua classe ou da especialização que você escolheu influencia bastante na sua facilidade de conseguir um grupo ou não. Eu, pelo menos, levo em consideração isso daqui, não na hora de montar meus grupos, mas na hora de escolher uma classe para poder tentar entrar em um grupo que já está montado. É bem comum você ser mais fácil de ser chamado para um grupo como você está, por exemplo, com um Warlock, com um Bruxo, com um Sacerdote, do que você ser chamado para um grupo quando você está com alguma outra especialização que não está indo tão bem. Se vocês têm dúvida disso daqui, é só experimentar em tentar entrar num grupo e mostrar para as pessoas que você está de caçador de sobrevivência. Provavelmente as pessoas não vão ficar muito felizes e vão dar preferência para alguém que está jogando como Mestre das Feras ou como Marksman, porque geralmente eles causam um dano muito maior. Tudo isso daí é questão de tuning, isso muda com o passar do patch, com o passar da expansão, isso daí vai acabar mudando. Mesmo porque várias especializações acabam sendo necessário que você tenha uma quantidade de item level muito maior para elas poderem ter uma proeficiência maior do que as outras classes. Isso eu acredito que vai ser muito comum para os ladinos, que no geral eles não estão indo tão bem no momento, mas é certeza de que eventualmente eles vão começar a ir muito bem. Antes isso daí era comum também para os magos de fogo, que acabavam escalando com acerto crítico, mas eles acabaram mudando isso daqui, então eles acabam tendo uma eficiência até que bem padronizada durante a expansão toda. Eu queria ver com vocês o que vocês levam em consideração na hora de escolher uma classe, se vocês têm a intenção de mudar de classe ou de especialização no próximo patch também. Semana que vem vai ser um pouco mais corrida, nós temos no dia 1º o post comercial, a atualização. Eu pretendo colocar o vídeo como sempre no primeiro dia já de como completar isso aqui da maneira mais rápida. E logo depois disso nós temos a introdução do patch 10.1 no dia seguinte. Logo nessa primeira semana eu pretendo colocar algum vídeo de algum guia, possivelmente da reformulação do DPS de Sacerdote, que é a minha intenção de mexer um pouco mais nesse patch. Então eu quero ver como isso vai ficar e fazer um guia também para poder mostrar como funciona essa nova especialização, a 5ª ou 4ª reformulação do Sacerdote, para poder ver se melhorou ou se piorou. Eu acredito que vai ficar mais simples, mas ainda assim, vamos ver o que acontece no próximo patch. Eu espero que vocês decidam logo a classe que vocês vão jogar, ou se vão continuar com a mesma, e me falem qual vai ser a opção que vocês vão escolher para esse próximo patch aqui.